guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos na tua casa, com a oportunidade de ouvir a tua palavra, com a oportunidade de ouvir a tua voz, que é aquilo que mais precisamos essa noite, não a palavra de homens, não as doutrinas humanas, não as filosofias do mundo, mas a tua voz, a tua palavra é o que precisamos e é o que queremos ouvir, e para isso te pedimos em oração, fale conosco, Pai, pelo poder e a unção do Espírito Santo, ministra ao nosso coração aquilo que precisamos para sermos edificados pela tua palavra. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor, pedindo graça e misericórdia, clamando pela unção do teu Espírito, para que neste poder a tua palavra seja ministrada e todos nós sejamos alcançados por ela. É o que eu te peço com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, aqui estamos diante de um salmo de Davi. Davi, um homem de Deus, que a Bíblia diz um homem segundo o coração de Deus. Isso quer dizer que ele tinha intimidade com o Senhor, escreveu a maior parte dos salmos, que estão aí na nossa Bíblia, abrindo seu coração, falando com Deus, ministrando através destes louvores. E neste salmo, Davi, ele acaba mostrando para nós um conflito interior, provocado por sentimentos que ele mesmo não sabia explicar. Ele está tomado por sentimentos em relação à vida, com dúvidas, com questionamentos, e ele está movido por estes sentimentos no seu interior, sem saber expressar direito, explicar direito aquilo que ele está sentindo. E você lendo um salmo desse, você percebe no autor como ele está abrindo o seu coração para com Deus. Mas tudo isso é inspiração de Deus, para que a gente aprenda lições, para que a gente aprenda com este questionamento de Davi, com estes sentimentos conturbados que estavam aqui no seu coração. E ele vai colocar para nós algumas coisas muito importantes para nós entendermos. Coisas que não poderiam ser faladas até sob o risco de pecar. É assim que ele se define no versículo 1 desse Salmo 39. Ele diz assim, olha, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença do ímpio. Ele estava com sentimentos, ele estava com pensamentos, mas ele diz, eu não posso pronunciar, eu não posso falar sobre isso. São sentimentos interiores que eu preciso colocar diante de Deus. E aqui já há uma primeira lição
Porque se ele falasse, ele diz aqui, eu correria o risco de pecar contra Deus. E muitas vezes nós passamos por coisas assim, porque somos pessoas, somos seres humanos. Davi não é um super-homem, ele é um homem. Sim, ele é segundo o coração de Deus, é um homem de Deus, mas isso não o faz melhor do que nenhum de nós. Então, os conflitos que ele passava, muitos de nós podemos passar também. Podemos ter dúvidas, podemos ter pensamentos conturbados em determinados momentos, mas a lição que ele passa é: eu não preciso necessariamente falar isso, muito menos na presença do ímpio. E aí, queridos, olha a lição que fica para a gente. Quantas vezes eu já vi cristãos se lamentando na presença de ímpios, na presença de não crentes. Veja, isso é o pecado, porque Davi está exatamente evitando isso. Porque ele tem sentimentos, ele tem problemas, ele tem questões, mas ele sabe que falar isso na presença de ímpios seria apenas pecado. Então ele pode falar na presença de Deus, ele pode até falar na presença de irmãos, mas jamais na presença de ímpios. Então ele diz, eu vou colocar uma mordaça na minha boca enquanto eu estiver na presença de ímpios. Coisas que, se ele falasse, seriam como pecado, se ele falasse principalmente na presença de ímpios, não é? Mas, prosseguindo no Salmo, você vê que tudo começa a mudar nesses seus sentimentos interiores, quando ele começa de fato a colocar isso tudo na presença de Deus. Não adianta a gente ficar falando, queridos, dos nossos problemas para quem não pode resolvê-los, principalmente para ímpios que não têm um relacionamento com Deus, para as pessoas que não querem saber de Deus, o que elas têm para colaborar conosco? Qual é a direção que elas podem nos dar? Qual é a opinião que elas têm que viriam de acordo com a palavra de Deus se elas mesmas não concordam com essa palavra? Então, o que Davi vai mostrar é que as coisas começam a mudar quando ele começa a pensar na vida. E tudo que a gente leu aqui no Salmo, a partir disso, é como um conjunto de pensamentos, de reflexões de Davi a respeito da vida. Você já pensou na sua vida? Você já fez reflexões a respeito dela? E ele vai fazer uma série de reflexões aqui, que nós também precisamos pensar sobre isso, até para que a gente viva melhor. Para viver melhor, eu preciso entender a vida. Porque se eu não entender, eu vou apenas reclamar da vida. Quantas são as pessoas que reclamam da vida, irmãos? E passam a vida murmurando da própria vida. Então as reflexões de Davi aqui sobre a vida servem para que a gente também tenha uma base de entendimento a respeito desse dom de Deus, que é a vida que Ele nos tem dado. Então as coisas começam a clarear na sua mente, no seu coração, quando ele começa a fazer essa reflexão sobre a vida. E aí, diz aqui o versículo seguinte aqui, que ele vai começar a meditar. Olha só, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua, agora eu falei, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Ele aqui diz que ele meditou na presença de Deus, que ele colocou esses pensamentos que estavam conturbados no seu coração, esses sentimentos conflituosos, na presença do Senhor, e ele começou a meditar. E aqui a gente precisa fazer uma observação, porque atualmente até essa palavra meditar ganhou um sentido pejorativo por causa das seitas, não é, irmãos? Das diversas seitas que existem por aí, que propõem meditação como uma solução para tudo, né? Você tem yoga, meditação transcendental, né? Você tem um monte de práticas aí que incluem a meditação como uma solução para os nossos problemas. Mas o que precisamos entender é o que de fato Davi quer dizer com isso aqui. Porque o sentido da palavra usada aqui para meditação é o sentido de olhar para dentro de si mesmo, de olhar para dentro de si.
de olhar para os seus próprios sentimentos, para o seu próprio coração. Essa é a meditação proposta por Davi. Não é uma meditação com incenso, com alguma coisa que vai me gerar algum sentimento, mas é um olhar para dentro de si mesmo. Isso é um balanço da vida. Como tudo que ele vai dizer a partir daqui, são reflexões sobre a sua vida. Reflexões sobre a nossa vida diante de Deus. Ele vai conseguir isso quando ele começa a meditar, e aí sim ele vai falar com Deus a respeito de tudo aquilo que estava no seu coração. Ele começa a expor para o Senhor. Então ele vai meditar olhando para si mesmo e pensando profundamente a respeito da sua própria vida. Queridos, nós precisamos aprender um pouquinho com isso. Antes de reclamar da vida, antes de ficar em conflito com os nossos sentimentos, né, que estão no coração. Som. Alô. Então, queridos, vamos aprender um pouquinho com o que Davi está passando, abrindo o seu coração aqui nesse salmo e começando a meditar na sua própria vida e refletir sobre a vida. E aí eu quero olhar junto com você para as conclusões que Davi tirou dessa meditação, desse seu olhar sobre a própria vida, que é muito semelhante à vida de todos nós. A vida é igual para todo mundo, irmãos. Talvez a gente tenha ideias erradas, mas quer ver algo que é comum a todos? Todos vamos morrer. Alguém aqui não vai morrer? Quem é o felizardo? Eternamente não vamos morrer. Você crê nisso? Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas a morte é um fim para todos nós. Então a vida não é diferente. O que fazemos dela é que diferencia uma pessoa da outra. A maneira como vivemos é que torna a vida diferente. Mas para eu viver melhor, eu preciso entender a vida. E quando Davi começa a refletir sobre isso, por causa dessa meditação, desse olhar para dentro de si mesmo, e aí ele começa a pensar nessas coisas, a primeira conclusão que ele chega aqui, ele vai dizer logo no início, é a transitoriedade da vida. Ele chega à conclusão, aquilo que a gente sabe, a vida é curta, não é, irmãos? A vida é muito breve. O tempo que nós temos para viver é muito breve. Então a vida é transitória, mesmo sem pessimismo, sem tristeza, mas apenas com realismo. Essa é uma realidade. Ninguém vai viver aqui para sempre. A nossa vida eterna não é aqui, é? Não. A nossa vida eterna é na eternidade com o Senhor. A vida que vivemos aqui, ela é breve. Por mais anos que a gente possa ter, ela é muito breve em relação à eternidade. Então, encarar o fato de que a vida é passageira começa a trazer um sentido diferente para a gente. E essa foi uma das primeiras conclusões que Davi tirou da sua meditação. Olha o que ele diz no verso 5. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos à tua presença. O prazo da minha vida é nada. Olha como ele fala, na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Olha a conclusão que ele chega. O Senhor deu a mim alguns anos de vida. Esses anos o Senhor pode medir a palmos, porque perto da tua eternidade não é nada o tempo que eu vivo e que eu existo aqui nesse mundo. Essa é a conclusão que ele chega. Então, diante disso, vem uma outra conclusão. Por mais firme que alguém esteja, tudo nessa vida é pura vaidade. Não há um valor nas próprias coisas, mas sim na vida. Então ele vai dizer para a gente, ele chega a essa conclusão, que há um prazo muito curto para a gente viver aqui, tamanho de alguns palmos,
e que tudo o que a gente vive muitas vezes é pura ilusão. Quando ele fala é pura vaidade, é mais nesse sentido, é pura ilusão. E muita gente vive iludida hoje no mundo, irmãos. Alguns acham que vão viver para sempre, né? São aqueles que a gente diz, vivem como se não houvesse amanhã. Vivem como se a vida deles fosse eterna aqui nessa terra. E ela não é. Ela é finita. Ela tem um dia para terminar. Ela é breve, então ela é ilusão. Veja no verso 6, ele continua dizendo, com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eles, a nossa vida passa como uma sombra. A sombra passa ao mudar das horas do dia. A sombra passa num dia, irmãos. E ele coloca isso dizendo que a nossa vida é como uma sombra, que tem realmente esse trajeto pequeno para percorrer, como de uma sombra. E aí você se inquieta em vão, amontoa tesouros e não sabe quem vai ficar com eles. Como se valesse a pena ficar inquieto. Como ensinou Jesus, não andeis inquietos por coisa alguma. A vida é mais preciosa do que os bens. Jesus mesmo ensinou a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. A mesma coisa que Davi está dizendo aqui, após esse momento de meditação, de olhar para si mesmo. Então ele diz, olha, é muito breve o tempo que a gente vai passar aqui. Mas muita gente, como eu disse, pensa que é eterno. Veja o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo número 4, no versículo número 14. Vamos fazer aqui a leitura de Tiago 4,14. O apóstolo está dizendo assim, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Mais uma vez a Bíblia nos trazendo essa mesma mensagem. A vida é muito breve, é como uma neblina. Surge, daqui a pouco se dissipa, daqui a pouco vai embora. Quantos anos passamos aqui não são nada diante da eternidade, diante da história da humanidade que já passou e diante da história que ainda vai acontecer e diante de toda a eternidade que temos pela frente. Então é muito transitório, como diz aqui a palavra de Deus. E aí olha a lição também bíblica que temos no Salmo número 90. Outro dia preguei aqui a respeito deste Salmo. Olha para ele, o Salmo número 90, no versículo 12. Olha o que está dizendo. E esse é um Salmo de Moisés, a oração de Moisés. Diz no verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que ele está pedindo? Que o Senhor nos ensine a viver os dias. Contar os dias no sentido de viver melhor. Para que a gente alcance um coração sábio. Para que a gente saiba viver bem os dias que temos disponíveis. Quantos são? Alguém sabe? Quantos dias você ainda tem? Você gostaria de saber? Melhor não saber, né? Mas já que você não sabe e nunca vai saber, isso é um alerta para que você pense muito bem no que você tem feito com ele. Nos dias que você tem, o que você tem feito com eles. No que você tem gasto a sua vida, né? No que você tem desfrutado, no que você tem desperdiçado, o que você tem feito com os dias que você recebeu do Senhor e de que forma você os tem vivido. Moisés está pedindo nessa oração no Salmo 90 que o Senhor me ensine a contar esses dias de forma melhor. Que o Senhor nos ensine a viver de uma maneira melhor. E essa é uma das respostas que Davi encontra através da sua meditação. Outra coisa que ele chega à conclusão, e já falou disso aqui nesse versículo que lemos, é que as riquezas não são o fim da vida, não são o alvo da vida. Não é esse o alvo da nossa vida, ganhar riquezas, acumular riquezas. Elas são inúteis. Então veja, Deus, ele não condena a riqueza, mas ele mostra para nós que elas são inúteis.
Deus não condena a riqueza, primeiro porque Ele próprio é rico. Você sabia que Deus é rico? Deus é rico. A Bíblia diz lá em Ageu 2,8 que minha é a prata, meu é o ouro. Ou seja, Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de todos os recursos. Então Deus é rico, é muito rico. O problema não é a riqueza. O problema é quem eu sou quando sou rico. O problema é quem eu sou quando sou pobre. Quem eu sou em cada circunstância da vida. De que forma eu reajo à vida. De que forma eu me comporto nas diversas circunstâncias. O apóstolo Paulo diz lá aos Filipenses que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele diz que ele sabia ser humilhado e também ser exaltado, que ele sabia ter fartura e sabia também passar necessidade. Então veja, não é a fartura ou a necessidade que mudam a vida, mas é o que nós fazemos quando passamos por estas coisas. E Davi vai chegar a essa conclusão. Ele vai chegar a essa conclusão porque ele sabe, Deus é o dono de tudo. Veja o Salmo 24, né, que a gente já mencionou aqui em outras mensagens, também afirma isso: ao Senhor pertence a terra, tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono de tudo, Deus é rico, mas o Senhor ensina para a gente que a riqueza não é a solução da vida. Davi chega a essa conclusão, como lemos aqui no verso 6, com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará, não sabe quem vai ficar com eles. Jesus certa vez falou da mesma forma: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus contou a história daquele homem que ajuntou todos os seus bens em celeiros e de repente disse para si mesmo: agora sim, estou rico, abastado, não preciso de nada, tenho suprimento. E aí a palavra de Jesus foi: louco, esta noite pedirão a tua alma. E tudo isso que você guardou vai ficar para quem? A mesma conclusão que Davi chega aqui no verso 6. Quem vai levar aquilo que você tem acumulado? Para quem ficará? Então veja, uma das maiores causas de estresse no nosso dia é o dinheiro. Você não ouviu a pregação que eu fiz aqui para os casais, no culto de casais? Nós falamos sobre a vida financeira e como ela afeta o casamento. Recomendo fortemente que você ouça, está no YouTube a mensagem, não é? Para a gente refletir um pouco sobre isso, porque veja quanto estresse a questão financeira provoca na vida. Quanto estresse ela provoca no casamento, ela provoca nas pessoas de uma forma geral, porque é causa de estresse a falta do dinheiro, né? A falta dos bens é um problema, não é? É causa de infarto, é causa de insônia, tem gente que não dorme, né? É causa de mau humor, é causa de briga no casamento, como nós falamos lá no culto de casais. Tudo isso pode ser provocado por essa questão financeira. E no fim a gente está brigando por coisas que não valem nada, que não valem a vida, que não valem a paz, que não valem a tranquilidade. Ter dinheiro é bom? É bom, irmãos. Mas é tudo que a vida precisa? O que adianta ter o dinheiro e não ter com quem gastar? A própria Bíblia fala sobre isso. Não ter com quem dividir, não ter com quem compartilhar. Então o problema não está no dinheiro. O problema está em nós, em que fazemos dele, o que vivemos, de que forma vivemos essas coisas. Então, Davi chega a essa conclusão também. Ele próprio, como rei, enfrentou problemas, enfrentou revolta de filhos contra ele. Por que alguém quer disputar o trono? É pelo dinheiro, é pela importância, pelo destaque. É por isso que as pessoas lutam hoje em dia. Por isso que as guerras acontecem, são interesses financeiros. A maior parte das guerras que o mundo já experimentou foi por causa de problemas financeiros. E aqui Davi está então tirando essa conclusão que é inútil tudo isso, não é? Então veja, que essa meditação de Davi ajude a gente a pensar um pouquinho também, a meditar um pouquinho também, a olhar um pouquinho para dentro de si
e questionar pelo que eu estou vivendo, pelo que eu estou brigando, pelo que eu estou discutindo. Vale a pena discutir assim? Vale a pena gastar a vida com coisas, com aborrecimentos, com coisas que não têm a menor importância? Vale a pena perder tempo que eu não sei nem quanto tenho para ficar remoendo essas coisinhas, para ficar dando voltas, andando em círculo? Pensa um pouquinho sobre isso. Vale a pena, irmãos, perder o tempo que você nem sabe quanto tem com coisas que não têm nenhum valor, e dentre elas está o dinheiro. Não tem valor em si mesmo. O valor do dinheiro é o valor que nós atribuímos a ele. Ele não tem valor em si mesmo. Então essa é uma das conclusões de Davi. Outra delas está no versículo 8, voltando ao texto, em que Davi diz assim: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Davi, nessa meditação, chega à conclusão que o pecado é coisa séria. É outra conclusão que ele chega em relação à vida, de que o pecado, este sim, é um problema sério. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa que não tem menor importância e deixa de lado coisas muito importantes, que é a questão do pecado. Então Davi vai chegar à conclusão de que o pecado é algo sério e que este sim demanda a nossa atenção, este sim demanda o nosso cuidado. Mas essa palavra de Davi não é a palavra que as pessoas hoje gostam de ouvir, não é? Falar sobre pecado, esse é algo que a gente quer evitar, é algo que a gente não quer conversar muito sobre isso, né? A gente prefere hoje falar de problemas, de fraquezas, de doenças, não é? Não é um pecado, é uma fraqueza da pessoa. Não é um pecado, é uma doença. Ah, você está pecando fazendo isso. Não, eu sou doente só, eu tenho um vício. Isso é uma doença, não é assim que as pessoas fazem? Elas amenizam o pecado e atribuem a ele uma característica de doença, porque o doente, você se compadece dele. Só que a Bíblia diz que Deus não se compadece do pecado. Você já viu a Bíblia dizendo que Deus se compadece do pecado? Não. Deus se compadece da pessoa. Do pecado, não. O pecado tem da parte de Deus juízo. E por sua graça e sua misericórdia, para aqueles que se rendem a Cristo, Deus não lhes imputa os pecados praticados. Mas o pecado não é algo para se brincar. Pecado não é algo para se relevar a um segundo plano, mas é algo importante e que a gente não pode chamar de doença, que a gente não pode chamar de vício, que a gente não pode chamar de problema, não é? Essa é a moda hoje. Não, eu não tenho pecado, eu tenho um problema. Eu não tenho um pecado com o cigarro, eu tenho um problema. Eu não tenho um pecado com a bebida, eu tenho um problema com a bebida. Não, é um pecado. E isso as pessoas não querem entender. E Davi chega à conclusão de que esse pecado é o problema que pode lhe afastar de Deus. E a vida, ele vai mostrar aqui, que só tem sentido se ela estiver em Deus. Fora de Deus não tem vida. E aí o próprio Senhor Jesus vai confirmar isso ao dizer: eu vim para que tenham vida. Ora, quando ele veio, as pessoas estavam vivas ou estavam mortas? Espiritualmente estavam mortas. Como a Bíblia diz, mortas em delitos e pecados, mas através de Cristo receberam vida. Então ele veio para trazer vida. Se ele veio para trazer vida, significa que estava todo mundo morto. E aí esse é o problema da vida. É você pensar que está vivo, na verdade está morto. E você pensa que está vivo e na verdade está morto quando você realmente não cuida do pecado. E aí Jesus veio como uma solução para o pecado. E a solução para o pecado não é amenizar o pecado. A solução para o pecado não é diminuir o pecado e chamá-lo de problema ou de doença. A solução para o pecado, a Bíblia diz, é confessar e deixar. E aí alcançar a misericórdia. Provérbios 28, 13. Essa é a solução para o pecado. Não é dar nome, dar apelido para o pecado, mas é confessar, é admitir e realmente deixar de praticá-lo. E Davi chega a essa conclusão também no texto que a gente vê aqui. E na sua meditação,
Davi enxergou essa seriedade. Mas olha o que muitos estão aí vivendo, algo totalmente diferente. Veja o que diz a Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 14, versículo número 9. Provérbios 14, 9 está escrito: os loucos, o que os loucos fazem? Zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então os loucos são aqueles que zombam do pecado. Chamar pecado de doença, chamar pecado de problema, isso é zombar do pecado. E a Bíblia qualifica estes como loucos. Então o maior propósito é ser livre do pecado. E a vida só vai ser vida quando eu for livre do pecado. E para ser livre do pecado, eu preciso de Jesus, que veio para me perdoar os pecados, que veio para mudar a minha vida. E aí trazer a vida que eu antes não tinha. Estava vivendo, mas estava morto. Então Davi, bem antes de Cristo, já teve essa consciência ao meditar e olhar para si mesmo. Voltando ao Salmo número 39, ele coloca outra coisa importante aqui no verso 7. Ele diz: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde: o que eu espero? O que eu espero da vida? O que nós esperamos da vida? Lembra, ele está refletindo sobre a vida. O que eu espero? A minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus. Se nós tivermos esperança em qualquer outra coisa, nós não teremos a vida que Deus tem para a gente viver. A nossa esperança está em Deus. Se você esperar no homem, você vai se decepcionar. Se você esperar nas instituições, você vai se decepcionar. Se você esperar no sistema do mundo, você vai se decepcionar. Então Davi mostra que a nossa esperança está em Deus. Então, diante dessa constatação da realidade, ele também enxerga que Deus é a verdadeira esperança. Ele faz essa análise da vida e diz: olha, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem como melhorar de vida se eu não estiver em Deus. A minha esperança não é fazer um curso, não é melhorar o meu trabalho, não é ganhar mais dinheiro. A minha esperança está em Deus. Porque todo esse outro resto de coisas que a gente vive e às vezes luta por elas, não vão me dar aquilo que Deus pode me dar. Não vão fazer a vida valer a pena, como ela valeria se eu estivesse vivendo com Deus. Então ele chega a essa grande conclusão, meditando sobre a vida, que a nossa esperança é o Senhor. Então, para nós que hoje talvez possamos até enfrentar problemas, não importa quão difícil é a situação, Deus sempre vai ser a nossa esperança. Está difícil, meu irmão, está difícil, mas a esperança está em Deus. A esperança não está num salvador da pátria, não está em alguém que vai resolver os seus problemas, não está num super-herói. A esperança está em Deus. É nele que a gente vai esperar. Nós vamos viver e vamos esperar em Deus. Nós vamos viver entendendo o sentido da vida, entendendo a brevidade dela, entendendo que o dinheiro não é tudo, entendendo que há outras coisas mais valorosas, e vamos viver dessa forma, buscando e esperando no Senhor. Conforme diz a Bíblia, não se cansa aquele que espera em Deus. Não se cansa, não se fatiga. Então, nossa esperança é no Senhor. E aí a conclusão que chegamos, olhando para esse Salmo de Davi, em que ele abre o coração diante de tantas coisas que passavam aí na sua mente, ele faz essa reflexão ao meditar em Deus, e ele vai trazer para nós essa mensagem de esperança, de que a esperança está em Deus, e que eu preciso confiar é no Senhor. O próprio Davi vai dizer no Salmo 37, onde eu quero ler contigo, primeiramente o versículo 5, onde ele fala assim: entrega o teu caminho a quem? Ao Senhor. Faz o que mais? Confia nele, e o mais ele fará. Essa é a esperança. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu futuro ao Senhor. Entrega teu plano ao Senhor. A Bíblia diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Entrega isso tudo ao Senhor,
E outra coisa, confia nele, e o mais ele fará. E ainda no mesmo Salmo 37, no versículo 27 em diante, olha o que o salmista Davi continua a nos dizer. Salmo 37, do verso 27 até o fim. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Olha o que ele diz agora: espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Tudo isso Deus faz porque nós buscamos refúgio em Deus. Meu irmão, busque refúgio em Deus. Meu irmão, espere em Deus. Confia no Senhor. Entrega a Ele teu caminho. Pensa na vida de forma correta. Entenda a vida como ela realmente é. Não divague por aí, mas pense naquilo que a própria palavra coloca para nós. Tenha uma visão diferente da vida. Aproveite melhor os seus dias. Você não consegue contá-los. Então, faça como Moisés disse: Senhor, me ensina a contar melhor esses dias. Me ensina a viver melhor os dias que o Senhor tem para mim. Eu não sei quantos são, mas que eles sejam todos bons na tua presença. Busque o Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor, e essa é a vida. Quanto vai durar? Não sei. Mas enquanto durar, vai ser a melhor possível. Amém? Porque Deus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Amém? Vamos orar? Coloca diante de Deus agora a tua vida, irmão. Faz uma reflexão. Eu não sei com que problema você chegou aqui essa noite. Não sei com que medo, com que aflição, com que angústia. Nem sei se você veio aqui com algum desses motivos no teu coração. Mas se há uma inquietação a respeito da vida, se há uma incerteza, se há uma dúvida, coloque agora a tua esperança totalmente em Deus. Entenda que é breve o tempo que você passa aqui. Entenda que às vezes você está se aborrecendo por coisas que não valem a pena. Entenda que às vezes você está esquentando a cabeça com coisas que não acrescentam nada. Às vezes está experimentando medos, desesperos por coisas que não têm valor. Pense em Deus, busca o Senhor, coloque tua vida em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço essa noite, juntamente com os meus irmãos que aqui estão, Senhor, que o Senhor faça uma obra na vida de cada um de nós, uma obra de mudança, de restauração, de transformação, de ajuste nos pensamentos, no entendimento a respeito da vida. Talvez muitos de nós não saibamos viver. Talvez muitos de nós estejamos empurrando a vida sem vivê-la plenamente. Pai, nos ensina a contar melhor os nossos dias. Nos ensina a viver com mais qualidade de vida, Pai. Da qualidade. O Senhor veio para que a gente tenha vida. E vida em abundância. Eu não aceito nada menos do que isso. Vida que vale a pena ser vivida. Vida de qualidade. E como diz a palavra, isso não está atrelado ao dinheiro.
Isso está atrelado à mente, ao coração, à maneira de enxergar, à maneira de viver. Como viveu Paulo, contente em toda e qualquer situação. Ensina-nos, Senhor, a viver melhor. Ensina a gente a viver melhor os dias que ainda temos pela frente, não sabemos quantos são. Não deixa a gente gastar a vida em coisas que não valem a pena, Pai. Livra-nos desse mal, Senhor. Abençoa o teu povo na tua casa, com visão, com discernimento, na tua palavra, Pai. É o que eu te peço, por mim e por meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.